Bom dia, eu sou Vinícius Belo Pereira, estou fazendo esse trabalho para a disciplina de Física do Calor que está sendo ministrada pela professora Kaline Coutinho. O trabalho que estou fazendo é sobre a primeira lei da termodinâmica. Mas primeiro nós temos que fazer a seguinte pergunta, né? O que essa lei nos diz afinal? A primeira lei da termodinâmica ela explica o princípio da conservação de energia aplicada à termodinâmica, o que torna possível prever o comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica, ou seja, em que a transferência de energia para dentro ou para fora do sistema se dá pela transferência de calor e pela realização de trabalho. É muito importante esse termo de conservação de energia porque isso nos mostra que a energia não pode ser criada ou destruída. Ela pode ser apenas transferida ou transformada. E analisando o princípio da conservação de energia ao contexto da termodinâmica, nós temos que, o que eu disse anteriormente, um sistema não pode criar ou consumir energia, mas apenas armazená-la ou transferi-la ao meio onde se encontra, como trabalho ou ambas as situações simultaneamente. Então, a receber uma quantidade Q de calor, esta poderá realizar um trabalho e aumentar a energia do sistema ΔU. Nós utilizamos ΔU porque estamos falando de uma variação da energia interna, ou seja, variação da energia interna, a energia interna final menos a energia interna inicial. Ou seja, expressando matematicamente, nós temos que ΔU é igual a quantidade de calor Q menos o trabalho. E uma coisa muito importante que nos ajudará no futuro é que todas as unidades medidas estarão em Joule. Mas por isso nós temos que desmembrar cada termo que nos foi apresentado da primeira lei da termodinâmica. O primeiro que eu vou desmembrar vai ser o calor e a quantidade de calor, que seria o Q. Mas temos que saber o que seria o calor antes, não? Bem, a definição de calor é a energia térmica em trânsito motivado por uma diferença de temperatura, sendo sempre transferido do meio de maior temperatura para o meio de menor temperatura. Bem, vamos usar um exemplo para ficar mais fácil, não é mesmo? Para isso, nós temos dois blocos que estarão. Um bloco estará numa temperatura de 80 graus Celsius e o outro bloco estará numa temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Como sabemos, o calor vai ir do meio mais quente para o meio mais frio, até que se atinja o equilíbrio térmico. Ou seja, vamos dizer que temos nesse diagrama em que temos o T1, vai ter um fluxo de calor até o corpo B, T2. E eu sei que é bem difícil de ser visualizado, porque nós estamos acostumados que os corpos mais quentes são os corpos de cores quentes, como por exemplo o vermelho ou laranja. Os corpos de frio seria o azul e entre nessa linha. Porém, nós temos que saber que estamos analisando um sistema termodinâmico. E no meio físico, os corpos mais quentes são aqueles que temos as cores azuis, cores frias, azul, branco, por exemplo. E aqui embaixo está dizendo exatamente o que eu falei. Quando dois corpos A e B com temperaturas T1 e T2 respectivamente estão em contato, há um fluxo de calor do corpo de maior temperatura para o de menor. Tomemos como exemplo que o T1, que seria o corpo A, é maior que T2, o corpo B. E como ele está falando, eles estão em contato, ou seja, há uma transferência de calor por condução. Sabemos que existem três meios de transferência de calor: condução, convecção e irradiação. Logo, a quantidade de calor ΔQ determina a variação da quantidade de energia térmica em um corpo, ou seja, determina a energia térmica que transitou para outro corpo ou que mudou de natureza. E também temos que a quantidade de calor que gera a variação de temperatura é chamada de sensível, e aquela que gera mudança de estado físico é chamada de latente. Tomaremos como novamente outro exemplo em que temos uma panela, e nessa panela vamos ter uma determinada quantidade de água. Ou vamos dizer que essa água está em temperatura ambiente, de 20 graus Celsius. Ao aumentarmos a temperatura dessa água para 80 graus Celsius, há uma variação de calor sensível. Mas sabemos que o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Então,
vamos dizer que agora ela chegou a 100 graus Celsius. Então, a água que estava do meio líquido foi para o meio gasoso. Então, houve uma variação, houve uma mudança de estado, ou seja, houve um calor latente. Agora eu irei explicar o segundo termo, né? Que seria energia interna. E vamos dizer que nós temos um recipiente que contém um gás. Nesse recipiente, em um olhar microscópico, nós temos que há várias colisões entre as moléculas, tanto entre elas mesmas, como as paredes do recipiente. Então, nós temos uma determinada energia cinética associada a esse sistema. Então, nós temos o seguinte enunciado. Nós temos o seguinte enunciado aqui, né? Devido às colisões entre si com as paredes do recipiente, as moléculas mudam a sua velocidade de direção, ocasionando uma variação de energia cinética de cada uma delas. No entanto, a energia cinética média do gás permanece a mesma. Porém, vamos fazer uma simplificação, né, disso. Então, para um gás ideal, como não existe interação entre as moléculas, a energia interna é somente energia cinética, para deixarmos mais claro. E utilizando os conceitos da mecânica newtoniana, vamos estabelecer que a energia cinética do gás é igual a 3 sobre 2 nRT. Mas o que seria esse N, o R e o T? Bem, o N é igual ao número molar do gás, ou o número de mols. O R é a constante universal dos gases perfeitos, que seria igual a 8,31 Joule por mol Kelvin. E o T é a temperatura absoluta, em Kelvin. Muito cuidado. No meio físico, nós usamos temperatura em Kelvin. Ou seja, se você achar temperaturas em enunciados de Celsius ou Kelvin, ou Fahrenheit, faça a conversão para Kelvin. E o número de mols do gás é calculado utilizando sua massa molar, encontrado em tabelas periódicas, e através da constante de Avogadro. E a constante de Avogadro se encontra aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Vamos fazer um exercício para fixar o que nos foi, né, dado até agora. E qual é a energia interna de 1,5 mols de um gás perfeito na temperatura de 20 graus Celsius? Considere R igual a 8,31 Joule por mol Kelvin. Bem, primeiro nós temos que fazer a conversão dos graus Celsius para grau Kelvin. Então nós temos que, como foi dito, fazer a conversão. Sabemos que o 0 Kelvin a conversão para Kelvin se dá por 273 mais o temperatura em Celsius. Então, fazendo essa conversão, nós chegamos que a temperatura em Kelvin é igual a 293. A partir daí, basta utilizarmos todos os dados que nos foram apresentados para saber qual é a energia interna do sistema. Então, nós temos que a energia interna é igual a 3 sobre 2 vezes 1,5 vezes 8,31 vezes 293, que será igual a energia interna é igual a 5,47 kJ, o que seria igual a 5,47 vezes 10 elevado a 3 joules. E como para determinada massa de gás N e R são constantes, a variação da energia interna dependerá da variação da temperatura absoluta do gás, ou seja, quando houver aumento da temperatura absoluta, ocorrerá uma variação positiva da energia interna. Ou seja, quando a temperatura aumentar, quando houver uma variação de temperatura positiva, haverá uma variação de energia também positiva. O inverso também é válido. Quando houver uma diminuição da temperatura absoluta, há uma variação negativa da energia interna. E quando não houver variação da temperatura do gás, a variação da energia interna será igual a zero. E agora nós temos o trabalho de um gás. Sabemos que o trabalho é igual a força vezes a distância que é aplicada. Porém, como estamos trabalhando no sistema termodinâmico, vamos fazer o trabalho em um gás. Vamos considerar um gás de massa M contido em um cilindro com área de base A provido de um embolo. Ao ser fornecida uma quantidade Q ao sistema, este sofrerá uma expansão sob pressão constante. Como sabemos, o embolo será deslocado. Aqui tem uma imagem
ilustrativa mostrando o que acontece. Nós temos um volume inicial e uma seção de área A. E quando nós colocamos um calor nesse sistema, nós temos que há um aumento no volume desse gás e uma variação da altura inicial com a final, por causa que a pressão, a temperatura e o volume, com a temperatura aumentando, o volume também vai aumentar. Assim como para os sistemas mecânicos, o trabalho do sistema será dado pelo produto da força aplicada no embolo com o deslocamento do embolo no cilindro. Bem, nós temos que trabalho é igual a força vezes a altura, né, do cilindro. Mas nós sabemos que pressão é igual a força dividido por área, né, por uma unidade de área. Então, fazendo a manipulação algébrica, nós temos que a pressão vezes a área é igual a força. Então, nós temos que o trabalho, mudando a força daqui, temos que o trabalho é igual a pressão vezes a área vezes a variação da altura. Porém, nós também sabemos que a variação do volume, que mudou, é igual à área, que ficou inalterada, vezes a variação da altura. Então, novamente, fazemos a manipulação algébrica e nós temos que o trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Então, o trabalho é igual a pressão vezes o volume final menos o volume inicial. Vamos fazer um exercício 2, mas antes vamos lembrar alguns conceitos importantes. Assim, o trabalho realizado por um sistema em uma transformação com pressão constante é dado pelo produto entre a pressão e a variação do volume no gás, como nos foi dito anteriormente. Então, temos que, quando o volume aumenta no sistema, o trabalho é positivo, ou seja, é realizado sobre o meio em que se encontra, como por exemplo, empurrando o embolo com seu próprio peso. O volume diminui no sistema, o trabalho é negativo, ou seja, é necessário que o sistema receba o trabalho do meio externo. Então, quando temos uma diminuição de temperatura, o volume vai diminuir. E o volume não é alterado, não há realização de trabalho pelo sistema. E agora o exercício. Um gás ideal de volume de 12 metros cúbicos sofre uma transformação, permanecendo sob pressão constante igual a 250 Pascal. Qual é o volume do gás quando o trabalho realizado por ele for 2 kJ? Então, ele quer saber o volume final do gás. Então, nós temos a fórmula, que nós sabemos que trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Nós temos que fazer a manipulação algébrica e levando a pressão sobre o trabalho, quer dizer, o trabalho sobre a pressão. Nós temos que isolando o volume final, nós temos que o trabalho dividido pela pressão mais o volume inicial é igual ao volume final, que é o que nós queremos achar. Colocando os valores na fórmula, nós temos que o volume é igual a 20 metros cúbicos. Então, houve um aumento no volume, ou seja, o trabalho foi positivo. Então, vamos retomar agora a primeira lei da termodinâmica com o que nos foi apresentado até aqui. E agora que conhecemos essa lei, podemos observar seu comportamento para cada uma das grandezas apresentadas. Então, nós temos que o calor, o trabalho e a energia interna, perdão pelo slide. Então, quando o sistema recebe calor, há uma realização de trabalho e a energia interna aumenta. Então, a razão entre calor, trabalho e energia interna é maior que zero. Quando o sistema cede calor, o sistema recebe trabalho e energia interna diminui. Então, a razão entre calor, trabalho e energia interna é menor que zero. E quando não há troca de calor e não há realização e nem recebimento de trabalho, e então a energia interna não varia. Então, a razão entre calor, trabalho e energia interna é igual a zero. Então, agora temos o exercício. Ao receber uma quantidade de calor que é igual a 50 joules, um gás realiza um trabalho igual a 12 joules. Sabendo que a energia interna do sistema antes de receber o calor era igual a 100 joules,
qual será esta energia após o recebimento? Nós temos que é a fórmula que nos foi apresentada e temos que, colocando todos os valores nessa fórmula, nós temos que 50 é igual a 12 menos 100 mais o. Isolando esses termos, nós temos que avaliar. Nós temos que a energia final após o recebimento vai ser 138 joules. Bem, eu espero que tenha tocado todos os seus corações e que essa aula tenha sido boa e produtiva para rever os conceitos da primeira lei da termodinâmica. Como eu disse novamente, esta é um trabalho da primeira lei da termodinâmica ministrada pela professora Kaline Coutinho, que está ministrando as aulas de Física do Calor. E espero que todos vocês tenham gostado. E até mais. E até logo.